posto de assistencial Casa de Maria. É uma bênção ter vocês aqui. Muito obrigado. Alguns avisos aqui antes. Tá? Tinha um pessoal ali já se apaixonou por essa blusa, Madinha. Deixa eu fazer propaganda dela aqui, gente. Esse aqui é do Gugu Pedro. Quem conhece o canal do Gugu Pedro aqui? Acho que quase todo mundo conhece, né? Então, ela é distribuída pelo João Nunes Maia em Teresina. São mais de 100 mil potes. Pela ideia, nada. É muita coisa que eles fazem todo ano. Não só distribuem todo o Piauí, como também algumas outras regiões até do sul distribuem. Bom, só que nesse período a gente começa uma arrecadação para poder a produção dessa pomada, que ela é manipulada lá no Centro Espírita João Nunes Maia e é distribuída totalmente de graça. Inclusive, quem quiser aqui no final, tem muito para distribuir aí, tá? A pomada europeia você pensar que serve para tudo, desde dor, alergia, da micose, que a gente está usando para tudo, especialmente para dores, tá? Quem quiser no final, eu tenho muito ainda para distribuir aí, tá? Então a gente já começa agora, todo mês começa nesse período a começar a arrecadar fundos. Só uma matéria-prima, que é a aluminina, que vem dos Estados Unidos, custa em torno de R$20 mil. Para ver o custo que essa armada não é barato, não, entendeu? É quase de 80 a 100 mil, tem que arrecadar a coisa toda. Porque é muito pote, são quase 100 mil potes. É muita coisa para distribuir durante o ano todinho, tá? Então, quem quiser, essa blusa, eu comprei hoje, já para quem quiser a blusa, essa blusa está oferecendo, estou em R$30. É uma maneira da gente ajuda para contribuir. Do Caridade e Fé, tá? Quem faz esse campo maior é o Caridade e Fé, tá bom? Quem quiser no final, é só me dizer. E tem várias cores, mas não vai daquela de mulher, com a expressão de mulher, como é que é? Digo que isso, testou bem. Bom, hoje a nossa evangeloterapia, nossa palestra pública. Amanhã nós temos estudo da mediunidade nos primeiros 30 minutos, começa às 7h30, e no segundo momento já estamos ensaiando a mediunidade. Quem quiser se agregar ao grupo, o grupo já está junto há quase um ano já, os malvados. Quem quiser, que é um pouco, não curiosa, mas quiser conhecer um pouco o mundo espiritual através do estudo da mediunidade, estão convidados amanhã a partir das 19h30. Certo, Tatiana? Nunca mais sabe bem, né? Terça. Eu sei. Bom, na saída, depois do passe, quem quiser alimentar o corpo físico, nós temos um lanche aqui. Qual é o propósito desse lanche? Para a construção da nossa sede. Se Deus quiser, esse ano sai. Esse ano, o Casa de Maria, Hospital de Saúde Espiritual sai. Entendeu? E vai ser bem próximo daqui. E a gente estamos desde há quase 3, 4 anos, né, Mário? Já estamos arrecadando fundo já. Entendeu? E a gente, se Deus quiser, a prefeitura vai ceder um espaço para a gente construir esse hospital. Entendeu? Uma vez que ela vai ser voltada para os tratamentos específicos mental e espiritual, e há de concordar que as doenças mentais e espirituais têm sido uma coisa que está virando quase uma pandemia. Já é uma epidemia, mas quase uma pandemia. É assustador. Então, a grande maioria desses casos, depressão, ansiedade e outros transtornos psíquicos, a sua raiz, além de ser orgânica, também é espiritual. É onde nós vamos trabalhar, unir a ciência junto com a ciência espiritual. Quem tem feito isso no Brasil é o Espiritismo. E os resultados têm sido muito, muito gratificantes. Então, o campo maior está na hora de fazer a sua parte, entendeu? E o Hospital Casa de Maria nasce com esse propósito. Então, quem quiser nos ajudar, o que a gente faz, a gente não pede nada, a gente não trabalha com oferta, não tem dízimo, não tem nada disso. Não que se queira dar, nós não pedimos. O que nós fazemos é lanches, vendemos essas blusas, damos alguma coisa para a pessoa, nada de graça, tá bom? Vamos lá então? Vou pegar aqui uma das mensagens aqui. Eu não sei se essa vocês têm aí, mas é outra que eu peguei.
Podemos discernir, eu acho que não é isso que você recebeu, não é outra, a gente poderia aqui. Podemos discernir a vontade de Deus em todas as situações. No sofrimento é a paciência, na perturbação é a serenidade. Diante da maldade é o bem que auxilia sempre. Perante as sombras é a luz. No trabalho é o devotamento ao dever. Na amargura é a esperança. No erro é a corrigenda. Na queda é o reerguimento. Na luta é o valor moral. Na tentação é a resistência. Junto à discórdia é a harmonia. À frente do ódio é o amor. No ruído da maledicência é o silêncio. Na ofensa é o perdão completo. Na vida comum é a bondade em favor de todos. Quem ajuda sem cessar, cada hora, todo dia, está cumprida a vontade da eterna sabedoria. Ney Chico Xavier. Senhor da vida, Divino Mestre Jesus, amada Mãe Santíssima Maria, aqui mais uma vez nos encontramos nesse pequeno posto assistencial que leva o nome da tua Mãe, no intuito, Mestre amigo, de nos convergir nossos sentimentos, nossas emoções, para buscar-te no íntimo do nosso coração, uma vez que, apesar do mundo na sua evolução tecnológica e científica, está indo muito bem, percebemos, Mestre amigo, que estamos cada vez mais distantes de Deus, distantes dos teus ensinamentos. E, obviamente, o nosso espírito busca alguma coisa, um vazio que, às vezes, não compreendemos. Entendemos, Mestre, que precisamos de Ti mais do que nunca. E é por esse sentimento que aqui, mais uma vez, nos reunimos, para que o nosso irmão Jorge traga um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, do teu ensinamento agora, através dessa doutrina libertadora e esclarecedora. Obrigado por estar conosco, que assim seja. Então, nosso amigo Jorge, é o despertar, Jorge, desculpa, Jorge, esqueci. Despertar para valorizar a alma. Vamos aí. Boa noite a todos. Eu vou começar com uma pequena historinha para ilustrar. Certa vez, uma mulher procurou Chico Xavier. Ela estava muito aflita, estava revoltada, em busca de respostas. Então ela chega para ele e fala, diz que sofria muito, tinha muitas dificuldades, era uma pessoa muito incompreendida, se queixando, né? Como geralmente a gente faz quando a gente percebe que está doente do espírito, doente da nossa alma, contaminados com o egoísmo. Aí ela esperava uma resposta que lhe impressionasse, que lhe trouxesse conforto. E às vezes a verdade, ela não traz esse conforto que a gente espera. Às vezes a verdade, aquilo que a gente precisa ouvir, é como um remédio. Às vezes você tem, duas opções de medicamento. Você tem um remédio que tem um sabor agradável ao paladar, mas que às vezes não tem a mesma eficácia daquele remédio de sabor mais amargo. Então ele chega para ela e diz: minha filha, quanto tempo faz que você faz algo pelo seu próximo sem esperar nada em troca? Aí ela fica calada, sem saber o que responder. Ele colocou ela diante de ela chegou lá procurando resposta, se queixando. Ela achava que o Chico ia passar a mão na cabeça dela, né? Ia dizer algo que lhe confortasse, que lhe trouxesse paz.
Mas ele disse exatamente aquilo que ela precisava ouvir. E ela não fazia nada pelo próximo. Diante disso tudo, o que eu quero dizer? Que são nessas situações que a gente desperta para uma necessidade urgente de transformação, de mudança íntima, mudança interior. A gente vive muito focado na correria do dia a dia, nas necessidades da nossa sobrevivência, nas necessidades materiais mesmo, em busca de dinheiro, de bens, de posse. Isso é errado? Não é. Não é errado. Tudo que a gente faz baseado na honestidade, com esforço, com trabalho, tudo isso é válido. Mas a gente tem que entender que os bens materiais, eles nos trazem conforto. Os bens materiais, eles trazem alguma satisfação para a gente, pela conquista, por tudo que a gente batalha. Mas às vezes o verdadeiro prêmio em si não é na conquista daquele bem material em si, mas no esforço, no trabalho que a gente dedicou para conseguir. Porque eu posso ter dinheiro, eu posso ter um carro, eu posso ter uma casa, eu posso ter muitos bens materiais. Só que tudo isso vai se acabar no momento em que eu desencarnar. E o que eu vou levar comigo? Absolutamente nada. A gente só leva aquilo que agrega ao espírito, aquilo que engrandece o nosso espírito, aquilo que faz a gente entender o verdadeiro significado da vida e nos tornar pessoas melhores. Então a gente vive nesse eterno dilema do ter versus o ser, de eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E nessa cilada dessa eterna busca pelos bens materiais, ultimamente até mesmo a questão da fé é algo que tem sido distorcido por algumas religiões, por algumas pessoas que se aproveitam desses problemas que a gente enfrenta e tentam lucrar com isso. Mas a partir do momento em que a gente desperta para a necessidade de sermos pessoas melhores, quando a gente desperta para a necessidade de perdoar as pessoas que nos ofendem, porque isso traz uma paz tão grande, um conforto tão grande para a gente, tipo, você tá ali envolvido naquela vibração de raiva, de mágoa, e às vezes o simples fato de você reconhecer o seu erro, de quebrar aquele orgulho, de chegar até aquela pessoa e dizer, meu irmão, se eu, se eu lhe fiz algo, se nós estamos nessa contenda com essa situação, e isso foi causado por mim, me perdoe, porque eu garanto a vocês, isso não faz mal nenhum. Pelo contrário, isso traz uma sensação de paz muito grande pro coração da gente, pro interior da gente. O que traz o sentimento ruim é a gente viver naquela sensação, vivenciando aquele ódio, alimentando aquela situação, alimentando o nosso orgulho, porque a gente nunca quer admitir quando está errado. A gente sempre tem a versão da gente, que a nossa versão, nós sempre somos os bonzinhos. É difícil a gente reconhecer os nossos erros. E a gente se depara muitas vezes com a dor. A gente tem dois caminhos para esse despertar. Um, que é o mais difícil, que é quando a gente compreende a necessidade de mudanças que não são fáceis, e exige que a gente pise no orgulho da gente, que a gente negue a si mesmo, como dizia Jesus. E quando a gente não faz o esforço necessário para essa mudança,
Aí vem o convite através da dor. Aí é onde a gente vai ser testado, vai ser provado, é onde vem as tribulações, porque essas tribulações, esses problemas todos que a gente enfrenta, não é culpa de Deus, a culpa é da gente mesmo. Ora, se eu sei que eu tenho, porque o, as- existem as doenças da alma e existem as doenças do corpo físico. Se eu sei que algo me faz mal e eu insisto naquilo ali, arriscando a minha saúde, a minha doença, quem é o culpado? Sou eu. Então, se eu sei que algo existe para me trazer paz interior, para fazer de mim um marido melhor, um pai melhor, um companheiro de trabalho melhor, um ser humano melhor. Se eu compreendo essa necessidade e eu faço o meu esforço, e isso não é algo que vem da noite para o dia, não, é uma busca constante. A gente vai cair várias e várias vezes. A gente vai ser chamado às vezes até de hipócrita. Olha, ele é espírita e tá ali. Olha, tá zangado, tá com raiva. É, às vezes disse alguma coisa que não era para ter dito. Olha, só vive na igreja, sabe um versículo da Bíblia para cada coisa, mas tá lá o crente, o espírita. Olha, só vive com um texto na mão. Mas pelo menos a gente está tentando. O despertar é isso, é um convite, é uma abertura, é você dar o primeiro passo. Você dá o primeiro passo para ser alguém melhor. A partir do momento em que você tenta ser alguém melhor, você já está um passo à frente daquele que entende essa necessidade de melhoramento, mas ele não faz por onde, não tenta. Então, garganta seca porque hoje eu estou com um comecinho de gripe. E a nossa vida após esse despertar, após entender essa necessidade de mudança, com certeza é algo que vem para melhor. Por quê? Porque a partir do momento em que eu entendo que aquele próximo é o meu irmão, a partir do momento em que eu entendo a necessidade que há de procurar entender as pessoas como eu gostaria que eu fosse compreendido, através do momento em que eu entendo que a caridade não é uma troca, uma barganha com Deus, mas sim o meu dever como pessoa, como cristão, como espírita, como ser humano, de fazer algo melhor, de deixar que aquela luz interior é, cresça e irradie ao meu redor. Obrigado. Então, quando eu entendo que eu preciso deixar essa luz que brilha no meu interior irradiar e fazer a diferença para as pessoas, e a gente pode fazer muita diferença. Às vezes, o simples fato da gente chegar no local de trabalho, chegar num ambiente e encontrar uma pessoa, às vezes, com um semblante, vamos dizer assim, triste, e a gente imaginar como pode estar sendo o dia daquela pessoa. E a gente chegar, às vezes, com uma simples palavra amiga, de conforto, e a gente vê aquela pessoa se sentir tão bem, isso é a luz interior da gente já é, brilhando ao nosso redor, contagiando as pessoas. Aí tem uma frase de um pensador que eu vi na internet, eu achei bem interessante. Ele diz o seguinte: não somos seres humanos vivendo algo espiritual. Somos seres espirituais em uma experiência humana. Ou seja,
o que nós somos de verdade, isso que nós somos agora, é algo passageiro. Nós já fomos tantas e tantas pessoas, já tivemos tantas e tantas existências, mas o que nós somos de verdade, a nossa essência, é o espírito, é a nossa alma que habita dentro de nós. A nossa vida presente é apenas mais uma etapa do nosso processo de evolução, de crescimento, de uma jornada que, olhando pela ótica material, parece infinita. Mas só que, se nós formos fazer um retrospecto espiritual e analisarmos desde o ser primitivo que nós já fomos, até o nosso eu de hoje, que somos capazes de ter afeto, que somos capazes de nos relacionar com as pessoas. Isso já é um salto espiritual gigantesco. Hoje nós somos pessoas muito melhores do que nós fomos no passado, nas nossas vidas passadas. Não importa se nós fomos reis, se nós fomos doutores, o que nós fomos, o título, a riqueza, não. O que importa é que o que nós somos hoje, nós somos pessoas muito melhores do que nós fomos nas nossas vidas passadas. E esse é o caminho, o progresso. Na nossa próxima encarnação, com certeza, seremos pessoas melhores do que nós fomos nessa existência. Porque o progresso do espírito, ele é constante. Nós não regredimos. Podemos até estacionar, mas a necessidade de crescer, de seguir em frente, ela vai sempre nos impulsionar como o instinto. Se nós ficarmos com sede, a garganta vai secar, vamos precisar de água para hidratar. Se a gente estacionar, o nosso espírito, a nossa consciência interior, ela vai cobrar de nós que a gente possa seguir em frente, que a gente possa buscar esses valores importantes para o nosso crescimento espiritual. A gente vive hoje já com tanto progresso, a gente vê a questão das redes sociais, a informação que chega mais rápido a cada um de nós. A gente hoje em dia, com o celular, a gente tem tanta informação na palma da mão da gente, que da mesma forma que a gente pode dedicar 15, 20 minutos do nosso tempo para consumir um conteúdo edificante, às vezes a gente prefere ver futilidades. Não estou dizendo que seja errado, tipo, você lá no conforto da sua casa, está lá deitado no seu sofá, assistindo um filme, lá conectado na Netflix. Não, isso não é errado. Porque todos nós temos os nossos gostos pessoais. Mas 15 minutos para pegar e ler algo edificante, ver um vídeo edificante, algo que toque no nosso coração, no nosso íntimo, que desperte em nós um sentimento bom. É tão fácil, é tão simples e faz tão bem para a gente, porque à medida que a gente evolui, à medida que a gente vai fazendo os nossos progressos, a gente vai se tornando não só pessoas melhores, mas também seres humanos melhores e mais fortes. A gente vai encontrando respostas que às vezes todo mundo passa por isso. Chega um momento na nossa vida que a gente sente um vazio existencial, que a gente começa a se questionar os porquês da vida, por que isso só acontece comigo, que nem a mulher que procurou lá o Chico, da história que eu contei no começo. E quando a gente começa a pensar assim, aí vem a vitimização. Porque a gente nunca acha que é merecedor das dificuldades que a gente tem que enfrentar, dos compromissos que muitas vezes a gente mesmo escolhe, implora para passar por aquilo no nosso planejamento reencarnatório. Então, que a gente possa despertar mais, procurar
essa mudança, essa mudança íntima dentro de nós. Porque a gente, quando a gente fica nessa lamúria de sempre se colocar como o culpado, e a gente acaba despertando pela dor, mas antes disso, nós vivemos, como é que eu posso dizer, às vezes uma ilusão, às vezes se vê alguém que você diz, olha, fulano vive tão bem, a gente vê só vídeos nas redes sociais, sempre algo, como é que eu posso dizer, demonstrando felicidade, aquela falsa felicidade que às vezes a gente vê nas redes sociais, que não se reflete no íntimo da pessoa. Por quê? Porque o ser humano, ele é orgulhoso. A gente tem orgulho, a gente tem vaidade. A vaidade, o egoísmo, a vaidade, o egoísmo e o orgulho como é que eu posso dizer, o nosso principal inimigo. Não o inimigo como seria na figura do diabo, mas a nossa luta interior é conosco mesmo, com esse nosso lado orgulhoso, com esse nosso lado arrogante. E esse orgulho, esse egoísmo, ele faz a gente, às vezes, viver uma realidade paralela. Às vezes, o orgulho e o egoísmo, ele nos adormece. Ele faz a gente dormir por anos, ou às vezes por uma vida inteira. A gente se engana, o auto-engano, de achar que atribuir a felicidade verdadeira a certas coisas que não agregam a nós. Lá no